Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, nosso episódio número 04. A você que nos acompanha pelo Spotify, YouTube e também pela rádio comunitária Vanguarda, hoje vai ter um tema bem interessante que é um pouco do funcionamento do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Para isso, os nossos convidados aqui no estúdio, temos o Cláudio Libardi, advogado, Rafael Ferreira, diretor de imprensa e divulgação, e o Beto Osório, secretário-geral. Bem-vindos! Começar com o Rafael Ferreira, nosso diretor de imprensa e divulgação. Até quero citar que a ideia, dá para dizer que partiu dele para a gente fazer esse podcast. Sentiu essa necessidade de ter um contato também com a categoria metalúrgica no Spotify. A gente ampliou um pouquinho e vamos conversar sobre isso. Bem-vindo. Obrigado, Rafa. Márcio. Obrigado pelo convite. Olá, queridos ouvintes, irmãos de classe metalúrgicos. É verdade, Márcio. A ideia do Spotify ela já vem um pouquinho... É um pouquinho antiga que a gente tem, sabe? Ampliar nossos canais de comunicação e como um podcast ele está presente hoje, digamos assim, no dia a dia, não só da categoria metalúrgica, enfim, do jovem, no geral, a gente decidiu ampliar, né, e fazer, está ocupando esse espaço importante de comunicação. Né? É importante, né, a gente já destacar que a categoria metalúrgica, o pessoal pode pensar, é formada por pessoas com mais de 50, mais de 40, ela é bem ampla, né, mas temos muitos jovens, e é uma linguagem que a gente tem que se adaptar também, tem que adentrar para poder conversar. É isso, Rafa? É isso, exatamente. É que nem eu disse, a gente tem que estar aí nos espaços aí onde o pessoal costuma ouvir, né? A gente, como sindicato, também tem inserções em programas de rádio, YouTube, e faltava, então, estar nessas plataformas de áudio, né? De música, que é muito utilizada pelos metalúrgicos, pelos jovens, enfim, né? E é um grande prazer estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, falando um pouco sobre o sindicato, né, nessa nova plataforma aí. Muito bem. Beto Osório, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Nossa, Márcio. da categoria, eu quero dizer, da categoria. Da categoria metalúrgica, dos sindicatos metalúrgicos, né? Para mim é uma honra poder participar e levar informação para os trabalhadores, né? E falar um pouco do nosso dia a dia, o que a gente faz aqui no sindicato, o que o trabalhador pode contar conosco aqui, né? Através dos canais de comunicação. E é isso aí que a gente vai falar hoje. Muito bem. Também temos aqui no estúdio o Cláudio Libardi, nosso advogado, departamento jurídico. Meu pai que quis assim. Representando aqui no podcast. O Márcio, meus cumprimentos a ti, o Rafa, o Beto, meus amigos. Prazer estar com eles aqui na primeira oportunidade. Acho que é importante ressaltar novamente o que o Rafa havia falado, ao que a gente tem que ter uma integração maior da categoria, mas mais do que isso, responsabilidade pela organização da classe do sindicato, né? Então tem que partir da gente essas inúmeras iniciativas, acho que não só aqui no Spotify, mas obviamente no YouTube, que é mais difundido ainda, através da rádio, que eu acho que é um importante meio de comunicação para todos, né? Parece que é eterno o rádio, né? Tudo muda menos o rádio, está cada vez mais próximo de todo mundo, então para mim é um prazer estar aqui contigo, com os nossos companheiros. Bem lembrado, porque a gente está também na 87.5 FM, a rádio comunitária Vanguarda, então tem para todos os públicos, né? Essa abrangência. Vamos conhecer um pouquinho de vocês. Eu fiquei curioso agora, porque a ideia é trazer o pessoal do sindicato. Quem é que faz o sindicato? Conta um pouquinho, Rafa. Tu é metalúrgico de qual empresa? É de Caxias do Sul? Faz um perfilzinho rápido aí. Certo, então meu nome é Rafael, tenho 32 anos, sou metalúrgico desde 2010. A empresa em que eu trabalho é uma empresa aí do segmento das carretas, né, dos caminhões e implementos, enfim. Então, desde 2010 aí eu sou metalúrgico e faço parte da direção desde 2014. Né? Entrei na direção em 2014, porém me associei ao Sindicato dos Metalúrgicos em 2012. Que então, idade tu tinha, Rafa? Eu tinha 22 anos. 22 e anos essa história é bacana, né? Porque tu vê muitos jovens ali não fazem muita ideia do qual o papel do sindicato, a importância que tem. Tu com 22 anos se associou. 22 anos por intermédio do Valdir, um companheiro nosso da solda lá.
Eu gosto de dizer que foi um dos meus professores orgânicos que a gente tem na vida, né? Um cara assim que me abriu a visão no sentido assim da luta de classes, embora assim não pontuando conceitos, enfim, aquela vivência mesmo de chão de fábrica, né? Então ele me introduziu ao sindicato, né? A ser sócio primeiro, né? E aí eu gostava de participar, enfim. E com 24 anos eu já era da direção, né? Então quando o pessoal fala, o jovem não participa, entre aspas, né? Aquelas, né? Eu com 24 anos era dirigente sindical. Eu acho que a nossa categoria está bem renovada, está bem revigorada e acredito que cada vez mais a juventude vai estar tomando esses espaços aí, né? Não, a juventude, digo, não é o futuro, é o presente. É o presente. É a gente que está constituindo o lucro para as empresas, a gente que está se especializando cada vez mais, né? Para estar entregando aí um produto de qualidade dentro das empresas. Então o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Beto Osório, secretário-geral do sindicato. Conta um pouquinho para nós, então, qual é a tua empresa, está no sindicato desde quando? Então, eu sou o Beto Osório, tenho 46 anos, né? Trabalho na empresa D'Ambros, sou funcionário da empresa D'Ambros, né? Faço parte da direção aqui desde 2014, também junto com o Rafa, né? E aí a gente vem fazendo esse trabalho, já é a terceira gestão, né? Então, a primeira gestão eu fiz parte como membro do pleno, né? Então, ficava na empresa, né? O papel do diretor na empresa é justamente trazer as informações da empresa, do dia a dia, associar os trabalhadores, levar a informação do sindicato para dentro da fábrica, né? Posteriormente, eu fui convidado para participar da direção executiva, né? Na função de diretor de comunicação, o qual fiquei também uma gestão. E agora, nessa gestão, eu fiquei como secretário-geral, né? Então, a gente está fazendo o trabalho de secretário-geral, onde a gente acompanha as votações, marca votações nas empresas, né? Recebe os protocolos das empresas, né? E dá assistência para os trabalhadores, né? Então, desde o momento que a gente chega aqui no sindicato, a gente fica até o final do expediente aqui, atendendo as ligações de trabalhadores, de empresas, tirando dúvidas, né? Acolhendo os trabalhadores. O sindicato é a casa dos trabalhadores e todos os trabalhadores são bem-vindos aqui no sindicato. Cláudio Libardi. Eu não sou da direção. Não é da direção. Já foi metalúrgico? Não, também. Não foi metalúrgico. Mas bate uma marreta de vez em quando. Mas conta um pouquinho, então, da tua trajetória. Um jovem advogado. Eu fui estagiário aqui no sindicato, né? Vim pra cá muito novo. Comecei a trabalhar no departamento jurídico desde o início e a vida foi me levando para ser tu foi estagiário aqui do sindicato? Só tem 2 estagiários aqui, eu e o Thiago, como estagiários aqui, trabalhamos juntos. O Thiago também trabalha no departamento jurídico. E desde quando jurídico. Daí tu tá no departamento jurídico como advogado mesmo? Desde 1º de março de 2015 eu fui contratado como estagiário. Depois eu fiquei 18 meses trabalhando de estagiário, saí do sindicato, fiquei 6 meses fora e dia 1º de março de 2017 voltei para o sindicato. Então eu acabei minha faculdade, posteriormente virei advogado em agosto de 2018 e desde janeiro de 2019 comecei a atender aqui no sindicato, né? Depois fui acumulando algumas funções aí, obviamente atendo todos os dias, dá umas 3, bem procurado pelo pessoal que nos escuta, com certeza. Muito bem procurado, né? Claro. E também sou responsável por promover a verificação da convenção coletiva de trabalho, acordos coletivos de trabalho, também fazer as ações coletivas aí que tem um pouco mais de repercussão na categoria, que o pessoal fica se informando, mas mais do que isso, pensar, o Rafael sempre falou que efetivamente a gente tem um olhar para o presente, né? Mas a gente vê que muitas vezes os resultados que o pessoal procura são imediatistas e o sindicato ele não é uma entidade imediatista, né? Ela pensa em longo prazo e é assim que a gente trabalha ali no departamento jurídico, muitas vezes visando até garantir a aposentadoria daquele trabalhador que hoje tem 22, 23 anos ou tem 30 anos, que tem o Rafa, para garantir isso, para esse benefício para ele daqui 20 anos, 25 anos. Então, nosso trabalho ali é meio que um trabalho de formiguinha e muitas vezes ele é percebido quando ele tem um ganho econômico, né, Márcio? Mas o que mais importa para mim, efetivamente, não é quando nós temos vitórias econômicas, quando a gente tem vitórias que efetivamente alteram o rumo da vida das pessoas, né? E é isso que a gente tem tentado propiciar no último período com as ações coletivas e, então, fico muito feliz de trabalhar no departamento jurídico. Eu tenho tido um contato muito grande com esse pessoal aqui, porque como é que funciona? Nós temos, por exemplo, um canal de comunicação que é o WhatsApp, que quem acessa o site tem lá
automaticamente pode esclarecer sua dúvida, enfim, aí eu faço esse papel de encaminhar. Por exemplo, está chegando muita dúvida pro jurídico, encaminho para o Cláudio. Por exemplo, esses dias chegou uma questão, eu quero trocar na minha empresa aqui o feriado de Caravaggio pelo feriado por outro dia, tá com quem fala? Opa, com quem que é? É com o Beto Osório. Então, né, Rafa, a importância desses nossos canais de comunicação, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos 2 exemplos aqui, mas tem o ambulatório, que daí eu encaminho, tem um WhatsApp para encaminhar para o pessoal agendar consultas. Enfim, a gente tem vários canais que o pessoal, que é importante, é bacana conhecer. Fora o jornal impresso também, o folheto, a gente não abandonou nenhuma dessas áreas ainda. Exatamente. Quando eu disse que era um prazer estar aqui ocupando esse novo espaço de comunicação, né, é mais uma fronteira que a gente está ultrapassando, digamos assim, né, porque, como você mesmo falou, a gente está presente na comunicação assim, que mais imediata que o trabalhador tem hoje é o WhatsApp, né. O trabalhador hoje dificilmente faz uma ligação, né, é muito WhatsApp. Então a gente tem o WhatsApp de denúncias, temos o WhatsApp para marcar consultas, né, de uma maneira totalmente facilitada, onde é que raramente assim tu consegue marcar às vezes consulta por WhatsApp num consultório médico, digamos assim, né? Então a gente avançou nesse sentido. Para ser sócio, né? Direto pelo site. Exatamente, você quer se associar, tem o WhatsApp para isso também, né? Que a gente frequentemente divulga nas nossas redes sociais, enfim. Redes sociais também a gente deu um bom avanço de um tempo para cá, né? A gente não... Digamos assim que de uns 2 anos para cá, nossas redes sociais elas deram uma guinada. Eu acredito que bem magnada para cima mesmo, assim, no sentido de participação, de engajamento, né? Então nossa categoria está presente aí em todos esses espaços, né, Márcio? Muito bem. E claro, também temos a questão que você falou do material impresso, que é uma... Tem ainda aquele pessoal que gosta, né? Com certeza, jornal, exatamente. pessoal mais da antiga. Existe uma discussão, às vezes até o pessoal aqui da direção faz, da necessidade ou não do material impresso. Eu acredito que ele é importante, ele ainda tem que ser distribuído. Você falou, né? Tem aquela pessoa que está mais habituada com os meios digitais, ela tem essa facilidade, mas tem aquele senhor, aquela senhora ainda que não se informam muito por ali. Eles gostam que a gente vá na empresa entregar o jornal, por quê? Porque é um momento que eles têm contato com a gente, não só de estar recebendo informação, mas de estar tendo uma troca informativa. Muitas vezes a gente chega numa empresa distribuindo um jornal, nosso informativo, e já capta ali algumas denúncias, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, esse momento que a imprensa sindical tem de estar entregando o jornal na mão do trabalhador é isso, é aquele contato próximo da categoria que não dá para abandonar, ao meu ver, né? Beto, tu também está bastante envolvido nessa questão até de ajudar na organização, de ir nas fábricas, entregar esse material. Como é que funciona isso? A gente tem uma forma de organização, na verdade, aqui quando a gente faz a impressão do material, a gente programa as equipes, né, na parte da manhã, e o trabalhador chega lá, o sindicato já está na porta, né, para entregar e levar a informação para o trabalhador, né? Então a gente distribui em várias equipes, né? Então 2 pessoas em uma empresa, outras 2 em outra, para tentar atender o máximo, né, da categoria. A gente hoje na categoria tem em torno aí de mais de 3.000 e poucas empresas, né, Cláudio? E então a gente corre bastante para tentar atender a todos e levar informação para os trabalhadores, né? É importante ressaltar que a gente tem os canais de comunicação do sindicato. Qualquer dúvida que o trabalhador tiver, entrar em contato conosco através desses canais de comunicação, para que a gente possa auxiliar o mais rápido possível, né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aí vem a tecnologia para ajudar a gente nesse sentido, né? O Rafa tinha falado antes ali a questão também de marcação de consultas, né? A facilidade que se tem hoje para marcar uma consulta aqui no sindicato através do WhatsApp, né? Tu consegue marcar a consulta e às vezes no mesmo dia tu é atendido
chega na hora marcada, em 1 hora tu sai daqui já com a tua receita, medicado, e também o exame que precisar fazer. Os convênios que a gente tem, né? O sindicato tem vários convênios com vários locais de exame, descontos, né, que se além tem dos pro médicos sócio, que né? estão, né, e dentistas aqui no ambulatório, tem convênios por toda a cidade, né? Sim, não, e o importante é ressaltar o seguinte, que os médicos, eles atendem aqui no sindicato. Médicos e dentistas atendem aqui no sindicato e não paga diferença nenhuma de consulta. Às vezes, por mais que tu tenha um plano de saúde hoje, digamos que tu tenha um plano de saúde aí dessa rede nacional, tu vai pagar uma diferença de consulta de R$45 mais ou menos, né? Mas é para uma pessoa. Agora aqui tu atende toda a família e não tem nenhuma diferença de consulta. Isso é importante para ressaltar para o trabalhador, para repensar essa questão de planos de saúde e aderir, né, à associação do sindicato. Porque aqui ele vai ter mais vantagens com certeza. Muito bem, falando das vantagens de ser sócio, uma das mais lembradas também, além da questão da saúde, é o departamento jurídico. O pessoal estava falando, Cláudio, tem ali através do WhatsApp, faz a ligação. Como é que funciona o agendamento? O pessoal me pergunta muito para liga, agenda para o departamento jurídico, e a demanda é grande, né? Eu sei, o Cláudio tá rindo aqui porque a demanda é grande. Eu só queria retomar o que o Rafa falou. Acho que o sindicato se propôs, há mais ou menos uns 2 anos atrás, digitalizar a maioria dos seus processos, né? Então, o que acontece? Desde o agendamento da consulta para o médico até mesmo o modelo de comunicação com o sócio, né? Obviamente, a gente tem e-mailing, mas mais do que isso, acho que é importante ressaltar que o sindicato digitalizou para democratizar o modelo de participação em assembleia, por exemplo. Nós tivemos assembleias... Eu ia comentar sobre as nossas assembleias, que teve um quórum extraordinário, né? Teve uma com 4 mil pessoas. Exatamente. Uma assembleia online, obviamente as pessoas elas têm um afastamento do físico, porque houve uma alteração cultural, né? Infelizmente a gente foi forçado a ter uma ruptura, principalmente no ano de 2020, e muitas pessoas não entendiam como a gente ia promover, né? O sindicato promoveu alterações significativas nas convenções coletivas, nos acordos coletivos de trabalho, porque a gente entendia que fazia necessária adequação do modelo de contrato de trabalho para a nova realidade enfrentada. Então, a gente vai olhar o número de desligamentos de trabalhadores em outras regiões. Na nossa região, a nossa região teve um número muito menor, e muito porque a gente adequou um modelo e, posteriormente, houve a edição de uma medida provisória que era muito próximo do que nós havíamos adequado quando ninguém havia adequado nada, né? Nós fazíamos Assembleias Gerais de Trabalhadores aqui em Caxias, antes da pandemia, efetivamente, com quóruns altos. Já era muito mais participação do que a média nacional. Mas o que a gente teve de ampliação da participação com esse modelo que a gente tem feito e tem adotado até hoje, no modelo híbrido, né? Márcio, se tu não quer participar da Assembleia de forma presencial, eu posso participar lá do Arroio de Sal no meu celular. E mais do que isso, a gente também modernizou, permitindo que muitos dos nossos associados, hoje aposentados, e fazem muita questão de participar organicamente do sindicato, pudessem participar da votação que elegeu a nova diretoria no mês passado, votando através de aplicativos que nós compramos, que garantiam efetivamente que a pessoa não tivesse nenhum problema para que o voto dela tivesse sido computado e mais do que isso não fosse identificado. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, que a diretoria do sindicato, eleita há 3 anos atrás agora, se propôs a fazer para o último período, foi feito. Então, essa é a primeira coisa, né? O sindicato está digital, está próximo, está inclusivo, e mais do que isso, não perdeu a essência, que é lutar pelo trabalhador. Não adianta ficar todo digital e entregar direito. É bacana que tu falou que foi mandado pelo WhatsApp, não precisava vir aqui para votar, mas muita gente fez questão de vir aqui votar, inclusive metalúrgicos aposentados, já com uma idade avançada, fui ali fotografar vários deles. É verdade, a gente ficou, mesmo com a possibilidade de votar online, nós preferimos manter uma urna física na sede, por entender que algumas pessoas não teriam como acessar. Então, quem vinha até aqui, tu pode acompanhar até melhor que eu ali no primeiro andar, foi bem recepcionado, bem atendido e pôde participar da votação com facilidade. Tu comentou das consultas no departamento jurídico. Hoje nós somos em 7 advogados, temos atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1 às 5h30. É sem prévio agendamento. Então, às vezes, eu sempre falo para a pessoa, quem quiser falar comigo, chega 12h30, que eu sempre chego um pouco antes do meu horário para começar a atender antes, porque senão acaba ficando na fila, né? Então... É por ordem de chegada. Por ordem de chegada, obviamente. E é por isso que o Cláudio fala rápido desse jeito, né? Ele tem que atender rápido. Né? Mas de qualidade, fala rápido, mas o atendimento é ótimo. Eu atendo bem direito, pessoal.
Ver com vocês agora uma questão que é bacana. Eu perguntei até em off aqui, são todos jovens. Eu tenho 40 e tantos, não sou mais, mas todo mundo aqui tem uma vibe meio de gurizada, digamos assim. Todo mundo é jovem. O mais velho na vibe sou eu. Que é o mais novo em idade. Como é que vocês avaliam o papel dos sindicatos hoje? Vocês que estão aí há um bom tempo, cada um na sua frente, uma experiência em outras frentes, mas enfim... O papel do sindicato hoje, com tudo que aconteceu para tentar deslegitimar, derrubar os sindicatos nos últimos anos, como é que vocês veem? Está tendo uma retomada mesmo? A gente está conseguindo ser ouvido, cumprir o papel como sindicato? Eu acredito que a gente passou momentos difíceis, né? Desde da reforma trabalhista, 2017. Mas a gente nunca abriu mão de um direito dos trabalhadores. A gente nunca deixou de fazer a luta. Convocação de greve geral, em todos os momentos mais críticos, né, que a nação teve, que foi a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então a gente sempre tomou dianteira aqui em Caxias dessas lutas, né, com mobilizações e tudo. O nosso cartaz andou subindo de uns tempos para cá, também com relação às nossas campanhas salariais exitosas, né? Dos últimos 2 anos, sabe, não tem quer dizer, sempre vai ter, né, alguém que não concorde ou que ache insatisfatório, mas enfim, a grande maioria dos metalúrgicos aprovou os últimos 2 dissídios, né? Tu vê, 2021 a gente conseguiu um percentual em plena pandemia de 10% de aumento, sabe? Isso faz, assim, muita diferença no cálculo rápido do trabalhador. O trabalhador lá que ganha 2.000 bota 200 pila a mais de salário, que ganha 300 pila a mais. Enfim, 2022, ano passado, 12%. Que índice, cara, que índice. E também, além de conquistar esses índices, não entregamos direitos, sabe? Não retrocedemos nas cláusulas sociais. E eu também considero uma aproximação com a categoria a questão cultural que o sindicato vem desempenhando, um trabalho no sentido de lazer e cultura. Até aqui teria que, de repente, fazer outro programa com o nosso diretor do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer também, que é um departamento importante, no sentido de a gente ter trazido atrações significativas, né? A gente teve um marco de 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, que a gente teve a oportunidade de trazer e estar presenteando a nossa categoria com um show muito excelente do Rick Renner, sabe? Lá na nossa sede campestre. 1º de maio, só Série A das bandinhas, né, Cláudio? Eu dancei, só né? Série A. Corpo e Alma, Musical JM. Qual outra? Atração nacional, né? Eu falava atração nacional, quem que vai ser a atração nacional? E aí, destaque nacional. Então, isso nos aproxima dos trabalhadores pelo fato, assim, que o trabalhador, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, né? Desenvolver a sua atividade econômica, receber o seu salário, mas e no seu tempo extra, né? No seu tempo de ócio, digamos assim, o que ele faz, né? Para onde que ele vai? Então o sindicato está proporcionando esses momentos alegres, assim, aproxima nós dos trabalhadores, mas não no sentido assim, vamos botar um show para se aproximar do trabalhador, para, enfim, para um objetivo nefasto e escusas. Não, cara. A gente quer se aproximar do trabalhador para quê? Para envolver ele na luta, para conquista de direitos, para defender direito, enfim, é para isso, para estar presente com a gente nas horas boas, né? E nas horas que tem que ser combativo. Tem luta, tem mobilização e tem festa quando é para ter, né? Exatamente. É isso aí. Eu, na verdade, queria chamar a atenção a questão que o Rafa falou ali, da pandemia, né? A gente aqui em Caxias foi precursor nessa questão de ir para a porta de fábrica e exigir que os trabalhadores fossem liberados, né? A gente ficava aqui na porta do sindicato e era só ambulância passando para um lado, para o outro, chegava a arrepiar, sabe aquela coisa assim que tu nunca tinha visto, como se fosse um início de guerra, né?
Então, aquilo lá me marcou bastante, né? E aí a gente resolveu, do dia para a noite, fazer algumas faixas, ir para a porta de fábrica e começar a alertar a cidade e chamar a atenção dos meios de comunicação para a questão que o trabalhador ele estava sofrendo risco de vida real, né? Então, com isso aí, a gente conseguiu também fazer um acordo coletivo extraordinário, né, Cláudio, para liberar os trabalhadores, preservar a vida dos trabalhadores, né, que é o principal. Garantindo a integralidade do salário, né? Com certeza. Então, isso foi uma das coisas que a gente lutou no meio da pandemia. Sem contar a questão do nosso dissídio, né? Que foi bem ali na época, ali foi em julho, posterior, bem no forte mesmo da pandemia, né? E a gente não ficou parado, a gente não foi para casa chorar, pelo contrário. Era chuva, era sol, não importava, a gente botou a máscara e foi para a porta de fábrica e foi exigir o direito que o trabalhador tem de receber um aumento justo, né? A gente sabe que o trabalhador ele merece muito mais do que ganha nos dissídios, né? Vale lembrar que o dissídio, na verdade, é uma negociação, né? Muita gente encontra nós aí pelos lugares aí e pergunta, quanto é que o sindicato vai pedir de aumento, né? Vale lembrar que o sindicato, na verdade, ele espera o sindicato patronal oferecer quanto que ele quer dar, né? Para daí a gente tomar as nossas ações, né? Porque se a gente pede, por exemplo, 10% de aumento, mas e o sindicato patronal ia dar 15%? E aí, não, a gente tem que saber quanto é que tu quer dar de aumento. Claro, baseado na realidade, né? A gente tem que estar sempre atento na questão da realidade, que sempre se trabalha com o índice do NPC, enfim, para a gente ter uma base de negociação, né? Mas o pessoal sempre se atém ao índice, né? Mas o nosso acordo coletivo ele tem mais de 70 cláusulas sociais, né? O transporte, por exemplo, hoje o trabalhador paga 13,5% do transporte, por quê? Porque o sindicato conseguiu, através do acordo coletivo, diminuir isso, senão estaria pagando 6%. Né? Então, esses outros 2,5% é ganho direto para o trabalhador, né? Então, essa é a nossa luta do dia a dia, aí, né? Ir para a porta de fábrica, conversar com os trabalhadores, porque quem mantém o sindicato forte é o trabalhador. Se o trabalhador está do lado do sindicato, com certeza a gente vai conseguir avançar muito mais. Cláudio, então, pelo que os guris falaram aí, o sindicato tem feito seu papel, inclusive em momentos complicados como na pandemia. Tchê, tu sabe que eu tenho uma posição que nós tivemos uma regressão civilizatória no mundo no último período trágica, né? Então, tá longe de estar bom, né? O clima na sociedade tá terrível, infelizmente. Hoje não mais tanto aqui no Brasil, né? Mas se tu for olhar num nível mundial, tá tudo muito complexo, né? Infelizmente, algumas lutas que eu não considero sejam as lutas prioritárias da sociedade acabaram tomando um papel da emancipação popular que para mim só se dá através do povo trabalhador. Então acho que é importante a gente falar isso, né? Organizações civis, o terceiro setor, ele acabou assumindo um papel que historicamente ele era ocupado por aqueles que efetivamente combateram quem oprimiu o povo. Então, e nesse sentido, algumas lutas liberais acabaram ocupando nosso papel, fingindo ter interesse em representar o povo trabalhador e efetivamente nunca representaram. E o que aconteceu com essa derrocada nossa foi um avanço fascista. Isso que aconteceu efetivamente. Porque se for para debater direito social, e aqui eu falo liberdade civil, eu posso ter a mesma posição do dono da maior indústria de Caxias. Eu e ele entendemos a mesma coisa quanto a garantias civis. Agora, se debater quanto a emancipação do povo trabalhador, eu penso totalmente o oposto dele. Então, eu acho que o sindicato ele, foi uma das vítimas e nada serviu nesse último período, porque ele se colocou, olha, eu represento o trabalhador, sou a favor da emancipação efetiva do povo, mas ela se dá através da luta de classe. É o que eu efetivamente acredito e o que nós aqui no sindicato defendemos diariamente, a inclusão, a integralidade da sociedade. Mas nós precisamos verificar quais são as prioridades. E a prioridade se altera efetivamente com a conjuntura, né? Mas se nós não tivermos como prioridade emancipar o povo, o que a gente vai ver é o seguinte: em vez de ter as liberdades civis ampliadas, a gente vai ter a volta de situações análogas à escravidão aqui em Bento Gonçalves. É isso que a gente vai ver.
Então, o que é prioridade para as nossas pautas tem que ser definido, e mais do que definido, porque está bem definido, tem que ser reafirmado todos os dias quais são as prioridades. Então, eu acho que o sindicato, infelizmente, sofreu duros ataques daqueles que foram nossos aliados até a esquina no século XX, que defenderam a democracia em um período significativo de tempo e que, obviamente, estiveram juntos com a gente no ano passado na defesa de uma sociedade mais ampla, mais democrática. Mas acho que o mais importante, quando nós promovemos a luta do povo trabalhador, é delimitar qual é o objetivo da luta do povo trabalhador. É emancipar o povo trabalhador. Esse é o nosso objetivo. As outras lutas podem ser lutas que podem ser adjuntas ao principal, mas nunca deixarão de ser o principal. Eu vejo outros sindicatos que acabam por promover uma confusão quanto a isso e acabam, infelizmente, promovendo cedências para sindicatos patronais, que não é o nosso caso. Acho que nós tivemos avanços significativos em uma situação específica, em firmar nossa posição. Agora, que nós tivemos regressos econômicos, nós tivemos, né, Márcio? É inegável o que aconteceu aqui. O cara ganhava 4 salário mínimo em 2010, agora entra na firma ganhando 2. Então Mas tu imagina sem a intermediação de um sindicato. Aí tu tem esse exemplo que tu citou, que é o trabalho análogo à escravidão. Mas é negado por muitos ainda, né? Infelizmente é isso que acontece. Mas o que eu acho que é mais importante é reafirmar qual é a pauta do sindicato, que tu perguntou ali para nós na rodada anterior, a gente acabou não respondendo. A pauta do sindicato é unir os trabalhadores para promover uma emancipação. E dentro do sistema, qual é o principal objetivo do sindicato? É conciliar as classes, tia. Então a gente está promovendo uma conciliação para que nós tenhamos avanço. E em havendo uma emancipação diária, praticamente, da nossa classe. Agora, efetivamente, que os nossos... eu tenho uma posição excelente aqui dentro do sindicato, todos aqui têm uma boa vida, efetivamente. Nós somos privilegiados, mesmo pertencendo à classe operária. Agora, o que a gente não pode deixar de resguardar é o seguinte, que a nossa realidade é uma. A realidade do povo é o seguinte, estão passando fome, Márcio. Tu entende? Então não adianta o sindicato tá bem, tá maravilhoso. Tá muito melhor. A gente pode ser o maior sindicato do planeta. Agora, enquanto tiver gente passando fome, a gente tem um compromisso muito maior do que deixar. Você sempre fala isso, que a gente pode ser, uma barraca na frente da fábrica. Não importa o tamanho do nosso prédio, não importa a nossa condição econômica, o importante pra gente é a ideia que a gente leva. Então eu acho que quanto a isso, nós tivemos significativos regressos. O Rafael comentou aqui que nos últimos 2 anos melhorou muito, porque antes estava terrível, mas já foi muito melhor. A nossa ideia já se aproximou da classe muito mais. E a grande questão é que a gente parou de falar. O Rafael comentou da importância da comunicação. Mais do que como se comunicar, a gente tem que debater o que a gente tem que comunicar. Porque a gente se distanciou profundamente. Não só nós, estou falando, o movimento sindical, nacionalmente falando, é algo complexo. Tu vai olhar qual era a aprovação dos sindicatos lá em 2017, quando teve a reforma trabalhista. A gente não segurou a reforma trabalhista, porque nós não tínhamos adesão da categoria. Tu entende? Ali não era nós e eles contra quem queria tirar direito. Era eles e quem queria tirar direito contra nós, tia. Essa foi a reforma trabalhista de 2017, fez assim, passou a reforma trabalhista. Então eu acho que é importante isso, a gente reafirmar o nosso compromisso com quem é. Nosso compromisso é com o povo trabalhador, com o cara que está lá especificamente nós, o cara que está lá o dia inteiro soldando, o Rafael sabe disso aí. O Beto e o Rafael se desafiam para ver quem sabe soldar melhor. 2 soldadores, né? Especialidade? O Beto fala que é professor de solda. Eu mostro os desenhos técnicos pro Beto e digo, Beto, que símbolo é esse? É que os caras começam a querer tirar onda comigo porque eu sou analista da qualidade, né? E aí os caras acham que eu não sei das coisas, às vezes, né? Isso não, pelo contrário, né? Eu posso, às vezes, não saber soldar lá, pegar a máquina e soldar, mas eu sei a verificação de parâmetros, a soldagem visual, os ensaios que tem que se fazer, como se deve fazer para fazer uma boa solda, né? Sabe mesmo, Rafa? Sabe. Pode ser um tema de um próximo Pode Sim. Vamos falar sobre solda, sobre todas as particularidades. Não, e uma coisa que o Cláudio estava falando que eu acho importante a gente falar é o poder de compra do trabalhador, que ele baixou muito nesses últimos tempos, né? Com a questão da rotatividade na categoria, acabou que hoje o trabalhador entrando com salário base da categoria em torno de 1.700 e alguma coisa, tu pega um trabalhador desses, ele paga um aluguel de R$800 mais ou menos, que é o meu caso também, eu pago aluguel, não tenho casa para morar, né? E aí tu precisa pagar água, luz, telefone, quanto que sobra para esse cara comer?
Nós chegamos a um tempinho atrás, não muito distante, gente vindo aqui no sindicato buscar auxílio porque não tinha o que comer, trabalhador de carteira assinada. Não muito distante, é ontem. Entendeu? Então, tu vê que, na verdade, tudo sobe, mas o nosso salário não sobe. Então, a gente precisa fazer com que isso muda, né? De uma cidade que tem uma realidade bem diferente do restante do país, né? Caxias é uma bolha até certo ponto, né? Eu gostaria só de retomar quando eu digo que de uns 2 anos para cá a gente retomou a confiança do trabalhador, retomou assim, a representatividade. Eu não quero dizer que 2 anos para cá a gente resolveu nossos problemas, né? Na verdade, a gente retomou a confiança e se reafirmou como liderança na luta econômica e política. Porém, o dissídio ele é sempre muito esperado pelo trabalhador. Na verdade, assim, as empresas que têm PPR, por exemplo, que pagam em março, o momento mais esperado é março, né? Passou isso daí, os caras querem saber de dissídio, né? Todos querem saber de dissídio. Quer saber de dinheiro no bolso, né? E dinheiro no bolso, exatamente. Então, eu enxergo muito o dissídio, a campanha salarial, ela tem essa importância, sim, ela é importante, mas como a gente sempre conversa, é uma luta de curto fôlego. Eu falei, em 2021, 10%, 2022, 12%. Tá bom, hoje para a categoria, vai ver o que sobrou disso hoje no bolso do cara. Muito pouco, sabe? Muito pouco. Então, a nossa luta sempre parece que é no sentido de dar um fôlego para poder continuar lutando amanhã, sabe? É tu comer hoje para amanhã tu sonhar, sabe? Até porque a gente teve alterações legais que prejudicaram muito a nossa luta, né? Uma vez o sindicato promovia o debate acerca de aumento real. Hoje a gente tem que começar debatendo inflação para depois o aumento real, né? Isso é uma dúvida que os trabalhadores têm, né, Cláudio, com relação à inflação. Porque a inflação é obrigado a dar, né? A inflação não é obrigada a dar. Na verdade, a gente tem que discutir a inflação e discutir o aumento real. Mas efetivamente o STF permitiu retirar salário, né? Então a questão é a seguinte: se negociar direto com o patrão, tem essa possibilidade até de... A gente sempre... de menos tanto por cento. A gente sempre fala, assim, alguns trabalhadores não ficam contentes, às vezes, com o índice que a gente consegue, né? Claro, a gente não vai conseguir agradar a todos, né? Mas foi o que deu para conseguir na luta, né? Mas aí tem aquela situação também. A legislação mudou para beneficiar o trabalhador, digamos assim, né? Que é uma falácia, na verdade, que dá a oportunidade do trabalhador negociar, né, diretamente com o patrão. Agora, eu até agora não encontrei ninguém que conseguiu negociar mais do que o sindicato conseguiu de aumento do índice salarial. O Beto fala que na próxima vai deixar o cara que reclama negociar. Negocia direto, ele vem contar para nós aí quanto é que tu conseguiu. Mas que qual foi o ganho? Ele é um trabalho de convencimento diário, né? Dentro da fábrica, né? O grande problema que eu acredito que nós enfrentamos como classe é que primeiro que a gente não detém o meio de comunicação, não detém o meio de produção. Então, o Beto e o Rafael vão poder falar melhor que eu. É um bombardeio contra quem pensa na emancipação do povo o dia inteiro, todo dia, né? Liga na TV, tu vai ver um filme, quem venceu a guerra foi os Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, tu entendeu? Então, é verdade, tu vai perguntar para uma criança, o leite vem da caixinha. Então acaba sendo que ela vê na televisão o dia inteiro, né? Tu tem uma formatação na tua cabeça muito complexa de quebrar. E a gente não tá dentro dessa formatação. Né? Informação é poder. Por isso que a gente, como estava falando desde o início, tem que estar em todas essas frentes, né? Principalmente agora, com todas essas redes sociais, esses canais de comunicação. Exatamente, está informando relevâncias, né, ao trabalhador, né? Porque às vezes a gente encosta também. O outro meio de comunicação que eu não citei aqui, a gente tem um caminhão de som muito potente. Esse é famoso. Ele, inclusive, é utilizado, a gente empresta ele para atividades culturais aí na cidade, enfim. Ele já participou de carnaval parada livre, de outras manifestações de outros sindicatos. Exatamente. Marcha de Jesus. A Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. A gente, todo ano, a gente empresta o caminhão para Marcha para Jesus. É um personagem que dá para fazer um documentário só sobre ele, né? O caminhãozinho do sindicato. Na verdade, o sindicato é de todos, né? Independente de religião, crença, cor, enfim, o sindicato é de todos, né? Então a gente procura atender o máximo de pessoas aí que a gente possa atender, né? Então, e como eu estava falando, né? A questão aí do caminhão. Às vezes a gente encosta o caminhão na porta da fábrica para falar sobre campanha salarial e tal, mas a gente não pode esquecer o nosso objetivo
de guiar no que a gente considera como a luta política, sabe? Então, muitas vezes tem trabalhador que não tem a compreensão e fala assim, o sindicato se envolveu com política, eu não quero mais saber do sindicato. Pô, mas como é que numa situação entre candidatos que claramente defendem a retirada de direito, defendem o ódio, né, políticas de ódio, de matança, enfim, e outros candidatos que defendem a retomada da industrialização, a baixar os juros, melhorar o salário, como é que a gente não vai apontar um caminho? Como é que a gente não vai tomar um partido? Como é que a gente não vai tomar um partido, né? O Rafa comentou que o dirigente sindical, ele acaba por endeusado quando nega a política, né? Isso aí, eu sou contra a política, eu sou só... Políticos hoje são endeusados por negar a política. Né? A gente viu no que isso deu, né? Efetivamente, sabe que tem uma capa da Folha de São Paulo, quando o Lula era presidente dos sindicatos metalúrgicos, do ABC, falando, esse sim é um metalúrgico autêntico, não quer saber de política. Verdade. Tu entendeu? Sim. Porra! É que eles não têm a noção de que tudo é política, né? E é isso. E a nossa função, Márcio, e a nossa função, eu considero minha função, não é querer ensinar, não é querer educar o nosso... Apesar de tu ser educador, né, Rafa? Sim, aqui o nosso professor de história, Rafael. Realmente, formado em história, não exerço hoje, mas sou um professor em potencial, digamos assim. Tá licenciado para isso. Mas, digamos assim, eu me boto como uma missão, sabe? Esclarecer essas coisas ao trabalhador. Que não se separa luta política de luta econômica, sabe? Enfim. E essa é uma das nossas missões principais. Tu sabe, Tchê, que tem um detalhe... Carolina de Jesus falava no quarto despejo que só resolveria o problema da fome do Brasil alguém que tivesse passado fome. Lá no meu escritório a gente faz muito processo de insalubridade. E às vezes a gente fica debatendo quando aparece um laudo pericial falando que não é insalubre. Mas será que é? E a Laís, que é minha cônjuge, como diria o Sérgio Moro, me fala, Cláudio, não sei. Daí um dia eu peguei e falei para ela, vamos fazer o seguinte, Laís. Tu vai numa função hoje para ver se tu acha que é insalubre ou não. E ela foi numa empresa. Ela chegou no escritório falando, não é possível que as pessoas trabalhem nesse forno. Porque às vezes o pessoal que está nos escutando, eles não têm noção do que é uma metalúrgica dentro, tia. A gente tem várias funções que não expendem tamanha penosidade, mas a gente tem funções, tia, que se o cara trabalhar 5 dias por semana por 1 ano, ele vai ter que ficar 1 ano em benefício previdenciário, tia. E aí a reforma da Previdência vem aí e retira... Esse cara agora vai ter que trabalhar 47 anos para ter direito a um benefício previdenciário integral, cara. Quebrando um forno. E o forno do que é? Primeiro, ele é de refratário. A norma do refratário diz que se ele tiver contato com o refratário por 25 anos, ele vai ter câncer de pulmão. Vamos supor, aqui em Caxias, a empresa de lona de freio tem um composto químico que altera gene. Entendeu? Então a questão é a seguinte, tu ficar lá é mais ou menos que nem tu ficar em um lugar que teve uma explosão nuclear reduzida. Daí a lei diz que ele tem que trabalhar 47 anos lá para ter direito à aposentadoria integral, cara. Já pensou 47 anos em Chernobyl? Você entendeu? Essa é a questão que a lei determina. Daí às vezes a gente fica escutando, mas espera aí, o cara de 60 anos está em pleno vigor para trabalhar. Tchê, tu pensa que esse cara tá num forno fundindo manganês, que é cancerígeno, com um monte de metal pesado e tá com uma máscara de pano na cara, com uma roupa para não pegar fogo, que não tapa o pescoço e que quando ele vira do forno queima o pescoço dele. E que pega fogo, né? Que pega fogo. Que a roupa pega fogo. É para não pegar, mas pega fogo. E outra questão, Marcos, que a gente tem que superar é o seguinte, quem morre são os nossos ainda, tio. Todos os dias, por essa realidade que a lei impõe. Que é o seguinte, não precisa tanta segurança assim. Dá para carregar um cano com 2 cintas em vez de 3, que é o que dizem por aí. Daí cai um cano, morre meu vizinho. Os ricos não morrem carregando cano pros outros. Uma bobina de aço rola sobre o trabalhador. Por isso o sindicato também tem esse papel de estar atento aí à CIPA, aos cipeiros, apoiando, e entre outras... Mais do que a gente vê é o seguinte, tio, o que a gente está acostumado, infelizmente, é que cada 3 meses alguém morre numa fábrica.
Daí sabe o que se faz? Como diria Criolo, juntar os corpos, contar os corpos e sorrir. Que é isso que a lei manda, tchê. Para tudo tem indenização civil. Se eu matar alguém, eu respondo pelo crime. Se o dono de uma empresa, ou o engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa, matar alguém, provavelmente vai ser inocentado no Tribunal de Justiça, porque o que eles fazem é matar os nossos todos os dias para reduzir custos, tchê. É isso que acontece. Eles alteram as normas regulamentadoras, como o governo anterior havia feito, e a gente vê ali na empresa que o Rafa trabalha do lado, morreu um cara no passado. Entendeu? Não estava a 400 metros do posto de trabalho do Rafa, o cara morreu. Então é isso que acontece, entendeu? Podia ser eu, podia ser tu, podia ser quem está nos ouvindo. Em especial, podia ser o Rafa, que trabalhava do lado do cara, tio. Muito bem, situações como essas que o Cláudio Libardi, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, está nos relatando aqui, virão para outros programas, é um assunto muito interessante. A gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui conversando, né? Com certeza vocês vão voltar. Principalmente o Cláudio Libardi vai vir para um programa especial só respondendo questionamentos jurídicos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Já fica o convite aqui, o compromisso. Chega muita coisa pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, a gente vai fazer um programa especial sobre isso. Rafa, Beto também voltarão. Diga. Tia, se tu me permitiu, diga, eu só queria falar uma coisa aqui para quem está nos ouvindo. Às vezes a gente tem uma impressão, e aqui eu falo da categoria, que é muito cômodo estar no sindicato. E, tia, isso é totalmente o contrário. Eu vivo a realidade do sindicato, o diretor do sindicato, eu não, sou funcionário do sindicato, fique claro aqui. O diretor do sindicato é o primeiro que acorda, o último que vai para casa. A situação mais descômoda para um trabalhador é estar lá domingo com a família dele num parque, e vem um colega e fala, tchê, eu não vou receber minha insalubridade. Tchê, nós estamos com esse problema. Tchê, tal empresa quebrou, não recebi. A coisa mais descômoda para alguém é ser representante de alguém, em especial, quando se remunera com o mesmo salário que a pessoa tem na fábrica. O Rafael recebe do sindicato o salário dele na empresa dele. O Beto recebe do sindicato o salário dele na empresa dele. É isso que acontece. Então, quem nos ouve e efetivamente faz parte de alguma categoria profissional, valorize o seu diretor do sindicato. Que ele está fazendo muito mais do que trabalhar, muito mais horas, sem receber hora extra, sem receber adicional noturno, está fazendo muito pela categoria. Então, eu acho que é importante falar isso, sabe, Márcio? Às vezes a gente esquece qual é a função do diretor sindical e por que ele está ali. Eles não estão aqui porque eles têm benefício econômico, eles estão aqui porque eles acreditam numa sociedade diferente. E mais do que isso, é importante falar que não só nós aqui, mas toda a categoria, quando adere à nossa luta, tem razão, tio. Não é possível. A sociedade vive de emancipações. Nós vivemos, Rafael é formado de história, pode falar melhor que eu. Nós vivemos diversas emancipações na sociedade. Não chegamos na ideal. Mas a gente está longe do que viveram, ou que nós vivemos, aqueles que acreditam em outras vidas, em tempos passados, tio. Foi uma desgraça que a gente viveu. Hoje a gente vive uma situação um pouco melhor. Mas dá para melhorar muito, então valorize quem tem a intenção de ser representante de classe. Viu? Para quem diz então que sindicalista, dirigente sindical não trabalha, vem fazer um estágio aqui, né? Ficar uma temporada com a gente, acompanhando, acordando às 4h30 da manhã para ir para a porta de fábrica. E aqui é um local assim, ó, que ninguém chega aqui falando assim, ó, que legal, o sindicato conquistou isso para mim. Eles chegam aqui falando assim, meu chefe me mandou para rua e não me pagou. Meu chefe, vamos supor assim, um exemplo de uma mulher, meu chefe tá me assediando. Então a gente só recebe problema aqui. Doente, demitido e logrado. Exatamente. Mas aqui e nem por isso a gente se intimida ou deixa de fazer. O sindicato acolhe a todos. Acolhe. Exatamente. Quero agradecer então a participação de vocês. Virão para outros episódios, com certeza. Então já fica aqui o convite. Obrigado, Rafa, tua consideração final. Valeu. Queria agradecer mais uma vez o convite e saudar aí o Márcio, que está apresentando também o programa, faz as intervenções legais aí, e mandar um abraço para a nossa categoria metalúrgica, um abraço para todos os trabalhadores, não só que são metalúrgicos, os outros também, são nossos irmãos de classe, irmãos trabalhadores, e tamo junto, valeu! Isso aí, Beto, tuas considerações finais? Então, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui para trazer informação para o trabalhador, que eu acho importante essa questão. Eu sempre comento que nós, do sindicato, a gente tem 5 minutos, 10 minutos para falar com o trabalhador na porta da fábrica, e a empresa tem o dia todo promovendo os cursinhos internos lá,
para alienar cada vez mais os trabalhadores. E a nossa função é levar a realidade para o trabalhador, para tentar desconstruir um pouco essa questão que as empresas colocam na cabeça do trabalhador, que é ele se matando trabalhar, ele vai construir alguma coisa. Pelo contrário, o trabalhador tem que ser bem remunerado, um salário justo, ter vida e poder ter o lazer com a sua família no final de semana. Muito bem, obrigado, Beto. Cláudio Libardi, tuas considerações finais? Tchê, tu sabe que o meu poeta favorito é Lúcio Dalla, um cara que eu gosto muito, e ele sempre fala que é impossível buscar justiça onde não tem. E dentro da nossa sociedade, a gente não tem justiça social alguma, e muito menos quanto à divisão econômica, né? Então, o que nós promovemos hoje é que todos que nos escutem se aproximem do sindicato, se aproximem daquilo que entendem justa como luta, porque a gente precisa promover efetivamente avanços para que futuramente nós possamos promover uma emancipação. Então, obrigado a ti, obrigado ao Carlinhos, que é o nosso trabalhador aqui também no vídeo, né, Márcio? Carlinhos, nosso cinegrafista, diretor de fotografia. Tô feliz, Carlinhos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafa. Obrigado, Beto. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou pelo Spotify, YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda. Esse foi o Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Muito, muito obrigado a todos novamente e até o próximo.